Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje vou te mostrar como fazer essa linda eco bag de crochê. Olha só que coisa mais linda, os detalhes aqui da nossa alça de pontos baixos. E a gente vai trabalhar aqui duas carreiras apenas alternando. Então a gente vai trabalhar aqui o nosso fundo, depois nós vamos trabalhar aqui todo o nosso comprimento, alternando aqui as carreiras. Vou te ensinar o passo a passo tudinho dessa peça aqui. Então, aqui, de largura, a gente tem aqui um total de 36 centímetros, de comprimento sem as alças, a gente tem 30 centímetros, e com as alças a gente tem um total de 53 centímetros, tá? De fundo, aqui, nós temos da nossa peça, a nossa base de fundo, né? Claro que aumenta um pouquinho também, mas a gente tem 27 centímetros por 7, tá? Então, essa peça fica super legal e você vai adorar tecer ela, porque ela é super fácil, rápida de fazer e muito econômica também. O material que eu vou usar para a nossa videoaula de hoje é um novelo, aqui um cone do barbante predileto, da Supremo Fios, o número 6, agulha indicada no rótulo de 3 a 3,5, então eu vou usar um cone desse número 6, vou usar aqui também uma agulha para crochê 3,5, vou usar tesoura, vou precisar de uma fita métrica para tirarmos aqui a medida das laterais aqui quando formos fazer essa parte, e vamos usar aqui também uma agulha de tapeçaria para os arremates. E claro que aqui essa tag é opcional. Aí, se você tiver uma tag personalizada, você coloca a sua, que vai ficar super legal, vai dar um charme a mais na peça. Então, nós vamos iniciar aqui pela base e em seguida trabalharemos todo o resto. Então, vamos para a aula? Para iniciarmos, nós vamos fazer aqui um cordãozinho de 12 correntes. Se você quiser, pode pausar o vídeo nesse momento para fazer as suas 12 correntes. E aí, nós vamos voltar aqui na nossa segunda corrente, a que está na agulha não conta. Então, essa é a primeira, segunda, e vou trabalhar um ponto baixo para cada corrente de base que eu tenho aqui da minha peça. Então, a gente vai trabalhar aqui um total de 11 pontos baixos, que é para termos aqui a nossa carreira inicial. Olha só que legal. Então, nós vamos ter aqui a nossa carreira inicial de 11 pontos baixos. Fizemos 12 correntes, voltamos na segunda, um pontinho baixo para cada. Então, temos 11 pontos baixos. Faço uma corrente, viro a minha peça e trabalho novamente um ponto baixo para cada ponto de base. Vão permanecer aqui os mesmos 11 pontos baixos que eu tinha lá no início. O segredo aqui é para você tentar manter a mesma tensão do seu ponto para que a sua peça fique reta o tempo todo. Então, aqui nós estamos começando pelo fundo, tá? E vamos trabalhando aqui a nossa peça. Ponto baixo em cima de ponto baixo e fica assim a nossa segunda carreira. Trabalho uma corrente, viro a minha peça, novamente, já na minha primeira correntinha, aliás, no meu primeiro ponto, um ponto baixo. E em seguida eu vou trabalhando desta forma, em carreiras de ida e volta, fazendo pontos baixos. Vou trabalhar aqui algumas carreiras e já volto para mostrar. Trabalhei aqui então, fiz 44 carreiras de ida e volta. Como é que eu conto aqui? Por exemplo, você pode contar carreira por carreira, ou a cada espacinho que a gente tem aqui, olha só, são duas carreiras, a gente consegue visualizar ali. Então, eu conto elas desta forma aqui, olha só. Esse intervalo aqui eu tenho duas carreiras, aqui eu tenho mais duas, aqui mais duas, e assim por diante eu vou contando, tá?
Então, agora nós vamos começar uma nova carreira, que é a carreira para a gente subir a nossa peça. Então, aqui a gente vai começar a fazer o nosso ponto, tá? Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Faço aqui 1, 2 correntes, viro a minha peça, tá? E aqui a gente vai começar a trabalhar aqui para este lado, certo? Até completarmos a carreira. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Fizemos as 2 correntes. Aqui, a gente já temos um ponto aqui, certo? Se você preferir, você pode fazer da seguinte forma também. Vira a sua peça. Já nesse primeiro ponto, trabalhe aqui um ponto baixo e uma corrente. Dá para ser feito dessa forma aqui também. Pulo aqui 2 pontos de base, 1, 2, vou lá no terceiro e faço um ponto alto. Você vai observar que ele ficou desta forma aqui, certo? Em seguida, eu faço aqui 1, 2 correntes aqui na minha peça, tá? 3 correntes nessa peça aqui eu trabalho, tá? Então, aqui eu fiz 3 correntinhas, certo? Laço o meu fio. Dentro desse mesmo ponto que eu tenho aqui, eu trabalho a metade de um ponto alto apenas, um ponto alto incompleto. Laço o meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e trabalho outro ponto alto. Só que agora eu lacei, tirei 2 aqui, laço e tiro tudo, ficando desta forma aqui. Novamente, 1, 2, 3 correntes. Laço o meu fio, venho nesse mesmo ponto e trabalho um ponto alto, aliás, a metade de um ponto alto, certo? Laço o meu fio, pulo 2 aqui, vou aqui no terceiro e trabalho ponto alto, fechando daí tudo de uma vez, ficando desta forma aqui. Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. Trabalho novamente, 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio, venho aqui nesse meu ponto de base, aqui no mesmo ponto, e faço a metade de um ponto alto. Laço o meu fio, pulo 1, 2, aqui, a correntinha, a gente vai contar como um ponto, e venho aqui no próximo, e trabalho o ponto. Depois de tirar metade de um ponto alto, eu laço e passo essas 3 voltas de uma vez, certo? 1, 2, 3 correntes, laço meu fio e venho nesse mesmo espaço em que eu coloquei o ponto, faço a metade do ponto alto, laço meu fio e pulo aqui 1, 2, vou lá na terceira carreira e trabalho a metade de um ponto alto, ficando aqui esses 2 pontos altos incompletos e mais a alça da correntinha. Então, eu laço, passo tudo de uma vez. Novamente, 1, 2, 3 correntes. Você observar que a gente está trabalhando aqui contornando a nossa peça. Então, ela já vai começar a virar mesmo aqui de início, porque não tem aumento e essa é a nossa intenção, não ter aumento, tá? Então, a gente trabalha novamente. Fiz aqui as 3 correntes, laço o meu fio, venho aqui no mesmo ponto, faço a metade de um ponto alto, laço meu fio, pulo 1, 2, vou lá no terceiro ponto, na terceira carreira, e faço a metade de um ponto alto. Ficando assim, laço e passo tudo de uma vez. Novamente, 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, no mesmo ponto, laço meu fio, pulo 1, 2, vou lá no terceiro e trabalho o ponto alto. Laço meu fio, passo tudo de uma vez. Faço 1, 2, 3 correntes e sigo trabalhando desta forma até completar toda a volta. Chegando aqui nos cantos, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Não vai ter aumento, não vai ter diminuição. E quando eu estiver chegando próximo aqui à volta, aqui ao término da carreira, eu volto para mostrar. Trabalhei então aqui,
por toda a volta da minha peça, certo? Então aqui, cheguei no final. Tudo que eu fizer aqui, nós vamos fazer em cada final de carreira, quando estivermos trabalhando com esse ponto. Então, preste bem atenção nesse detalhe, porque a gente vai repetir isso quando formos fechar outras carreiras como essa. Laçamos o fio, insiro a agulha aqui no mesmo ponto, para terminar o meu último ponto lá, certo? Desta forma. E agora eu preciso fechar a carreira, porque eu iniciei fazendo aqui meus 2 pontos juntos. Então, são 3 correntes aqui, e fecho com ponto baixíssimo aqui na primeira junção que eu fiz, nos 2 pontos altos fechados juntos. Então, fechei a minha carreira, certo? Insiro a agulha aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo e uma corrente. Logo após, mais 2 pontos altos, porque aqui nós vamos trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos, ok? Uma corrente, vou para o próximo espaço aqui, onde eu tenho aqui esse meu espaço, trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente, venho para o próximo espaço de 3 correntes e trabalho aqui 3 pontos altos. Uma corrente, laço o meu fio, vou para o próximo espaço, trabalho mais 3 pontos altos aqui, que é para totalizar nosso bloquinho, tá? Uma corrente, vou para o próximo espaço, mais 3 pontos altos. E desta forma, eu vou trabalhar por toda a minha carreira. Então, por toda a volta da minha peça, eu vou fazendo bloquinhos assim, de 3 pontos altos, e você vai perceber que a nossa peça realmente já começa a subir ali na segunda carreira também, tá? Então, nós vamos trabalhar dessa forma até completarmos a carreira fazendo bloquinhos aqui de 3 pontos altos separados por uma corrente cada. Trabalhei aqui então por toda a minha volta, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Para finalizar, aqui, ao invés de fazer uma corrente e fechar com ponto baixíssimo, vou laçar o meu fio, vou inserir ali na primeira correntinha que eu fiz. Então, aqui eu tenho um ponto baixo e uma corrente, vou inserir na mesma correntinha e vou puxar esse fio dessa forma, para ficar desse jeito. Então, eu vou desmanchar e vou repetir. Laço o meu fio, insiro a agulha ali na primeira correntinha que eu fiz, trago o meu fio. Giro a agulha, passo por dentro do primeiro ponto, por dentro do segundo, ok? Agora nós vamos iniciar mais uma carreira igual essa primeira aqui. Então, nossa bolsa, aqui na Ecobag, ela é composta por essas 2 carreiras. Então, tudo que você fizer neste início, você vai fazer nas demais carreiras também. E tudo que você fizer quando a gente começar a carreira e terminar, vai ser feito da mesma forma. Então, eu insiro a agulha aqui, volto com ela no mesmo espaço e trabalho um ponto baixo. E uma corrente. Laço o meu fio, venho aqui nesse próximo espaço, que já é sugerido que eu venha aqui, e trabalho um ponto alto, ok? Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, meio que fechados juntos, tá? Ou um V ao contrário, né, na minha peça. Trabalho 1, 2, 3 correntes e sigo meus processos. Insiro a agulha aqui nesse espaço, meio ponto alto, laço o meu fio, vou lá para o próximo ponto e faço a outra metade do ponto alto. Observe que uma laçada do ponto ficou na agulha e a outra também. E mais a laçada da correntinha, então eu tenho 3 alças. Laço, passo tudo. Faço 3 correntes novamente. Laço o meu fio e trabalho aqui fazendo a metade de um ponto alto desse lado, no mesmo espaço, vou lá no outro e trabalho a metade de um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes, então o nosso motivo ele vai ficando desta forma aqui. Fica um Vzinho para baixo, como se fosse um Vzinho para cima, olha só. Um Vzinho para baixo e um para cima, a gente vai trabalhando dessa forma. Laço o meu fio e venho nesse mesmo espaço, a metade de um ponto alto, vou para o outro e faço a mesma coisa.
tá? Vou trabalhar desta forma aqui por toda a minha carreira. Então, sempre fazendo 3 correntes para poder iniciar um novo motivo aqui na minha peça, tá? E a gente vai trabalhando dessa forma. E automaticamente a nossa peça já vai subindo, né? Aqui já vai dando o formato que a gente precisa. Trabalhei então aqui por toda a minha volta, cheguei aqui, faltando o último para fazer. Vou fazer junto com você. Laço o meu fio, venho aqui no mesmo espaço, trabalho a metade de um ponto alto, laço meu fio, vou lá no próximo, faço a metade de um ponto alto. Laço, passo tudo, faço 3 correntes agora para poder fechar a minha carreira. Então, toda vez, igual eu fiz aqui, eu fiz aqui. Então, toda vez que a gente for fechar nossa carreira de bloquinhos aqui, desses vizinhos, a gente vai fechar dessa forma. E para finalizar uma outra carreira, aliás, para iniciar outra carreira, que é a carreira de bloquinhos de 3 pontos, a gente já inicia com ponto baixo aqui e uma corrente, certo? Laço o fio e trabalhamos mais 2 pontos altos no mesmo lugar, que é para totalizar 3. Uma corrente, laço o meu fio e venho nesse mesmo espaço, vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Uma corrente, laço o meu fio e vou trabalhar outro bloquinho de 3 pontos altos nesse mesmo espaço. E assim a gente vai trabalhando, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos até chegar ao final. Chegando ao final, a gente fecha exatamente como eu te mostrei, como fechava na carreira anterior. E assim a gente vai alternando entre essas 2 carreiras aqui, a nossa peça. Você vai trabalhar dessa forma, alternando, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui algumas carreiras, vou trabalhar algumas aqui, alternando entre essas 2 e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Voltei aqui então, trabalhei algumas carreiras, como vocês podem observar aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras, tá? Trabalhei aqui 19 carreiras de altura aqui da minha peça. Se você preferir, pode trabalhar mais, fica a seu critério, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar agora a nossa carreira de pontos baixos. Então, finalizei a carreira com bloquinhos, né, aqui dos vizinhos. Então, aqui fechei a carreira, para iniciar, eu ensino a minha agulha aqui dentro desse espaço de 3 correntes e trabalho 1, 2 pontos baixos. Aqui nesse espaço eu trabalho o terceiro, certo? Dentro desse espaço de 3 correntes eu trabalho 2 pontos baixos. Em cima aqui da junção eu trabalho um ponto. 2 pontos baixos aqui no meu ponto, né, na alça de 3 correntes, e aqui na junção dos 2 pontos eu trabalho um ponto baixo. Você vai notar que a sua peça vai ficar certinha, não é porque existem 3 correntes aqui que a gente tem que colocar os 3 pontos baixos, certo? Eu poderia colocar 3 pontos baixos aqui, pular todo esse espaço e vir para cá colocar mais 3, mas assim ele fica mais uniforme a peça, tá? Então, nós vamos trabalhar por toda a volta dessa forma, aqui fazendo carreira de pontos, fazendo a carreira de pontos baixos, e aí quando eu chegar aqui nesse início eu volto para mostrar. Voltei aqui, então trabalhei por toda aqui a minha carreira, fazendo aqui os pontos baixos, e aqui, onde eu tenho a junção, eu também trabalho um ponto baixo, certo? Olha só, ficando dessa forma, só vou ajustar ele aqui porque acho que ele ficou muito grande, ok? Então, ficou dessa forma aqui. Agora eu vou pegar aqui um marcador para usar na minha peça, tá? Porque aqui eu preciso trabalhar, vou pegar aqui um menorzinho, aqui eu preciso trabalhar carreiras espirais, então eu não vou precisar fechar cada carreira. Trabalho aqui carreiras espirais, então aqui finalizei a carreira, vou aproximar aqui para ficar melhor.
aproximei aqui um pouco mais. Então, aqui, vamos fazer o primeiro ponto da carreira seguinte. Coloco aqui o meu marcador. E em seguida, vou trabalhar mais pontos baixos aqui. Um ponto baixo para cada ponto de base, ok? Então, aqui a gente vai fazer mais uma carreira de pontos baixos. Aliás, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto baixo. Então, a gente vai ter um total aqui de 3 carreiras antes de fazermos a alça. Então, nós vamos trabalhar nossas 3 carreiras aqui, ok? Sempre da mesma forma. Completou a sua volta, deu a sua volta, segue direto, não precisa fechar, segue direto fazendo seus pontos, tá? Vou trabalhar aqui, daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Trabalhei aqui então 3 carreiras, certo? Cheguei aqui no meu último ponto, observe que esse seria o primeiro da minha carreira seguinte. Então agora eu vou tirar aqui meu marcador e vou fechar essa carreira, ou seja, aqui vou começar iniciando uma nova carreira. Então, venho aqui, pulo o primeiro ponto, que seria da 4ª carreira, vou lá no segundo e fecho com ponto baixíssimo, certo? Aqui desse lado, eu pretendia deixar aqui mais ou menos 10 centímetros desse lado, certo? E mais ou menos 10 desse, mas acho que vai ficar muito curtinho aqui. Então, eu planejo deixar aqui 9 centímetros desse lado, consequentemente, 9 centímetros embaixo também, certo? Então, se eu estou aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, certo? Por 3 pontos aqui. E aí, então, nós vamos medir para ver se nós temos aqui os 9 centímetros. Olha só. Então, aqui eu caminho por 2 pontos apenas, certo? Vou desmanchar aqui um. E no terceiro, eu já começo a fazer ponto baixo. Fiz o primeiro ponto baixo, vou colocar meu marcador ali. E aí, então, eu tenho aqui 9 centímetros, ok? Então, fiz ali os meus pontos, né? Meu primeiro ponto. Eu vou trabalhar ponto baixo por toda aqui, essa lateral aqui, até dar 9 centímetros do outro lado também. Então, aqui não tem segredo, a gente só vai fazer pontos baixos aqui na peça. Então, se por acaso ali puxar um fio, como aconteceu ali, você desmancha e faz de novo. Então, aqui eu vou trabalhar apenas ponto baixo, tá? Pontinho baixo aqui, um ponto baixo para cada ponto. Se você achar que o vídeo está muito rápido nesse momento, basta você pausar o vídeo e ir fazendo os seus pontos baixos ali. Então, aqui tô chegando, dando a volta aqui na minha peça. Então, eu vou precisar trabalhar 9 centímetros de ponto baixo desse lado aqui também, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui, vamos ver, olha só, a gente posiciona a nossa peça dobrada bem certinho. Então, aqui vamos trabalhar até obtermos aqui os nossos 9 centímetros. Então, aqui eu vou fazendo os meus pontos baixos. Caso você não tenha a fita métrica ali, você pode fazer da seguinte forma. Você pode olhar aqui onde está o seu primeiro ponto também e usar como base de referência esse ponto, que no caso é aqui. Olha só. Tá vendo que eu comecei e o último que eu fiz agora, que pode ser usado como referência ali. Então, aqui, ó, olha só, dá para fazer mais um ponto. Vamos fazer mais um ponto e vamos medir, tá? Olha só, 9 centímetros, tá? Feito isso, aqui eu vou trabalhar correntes agora, que é para formar a minha alça. Então, vou trabalhar aqui correntinhas
para poder formar aqui essa minha alça aqui da minha peça. Eu vou trabalhar aqui algumas, já volto para te passar a quantidade. Voltei aqui, então trabalhei 77 correntes, ok? Se você quiser fazer maior, fica a seu critério. Então aqui eu ajusto, tomo cuidado para não torcer, porque aqui eu vou puxar bem aqui para baixo, para que você possa ver como que a gente vai fazer, tá? E aí a gente vai prender desse outro lado aqui. Então eu preciso deixar aqui os meus 9 centímetros, né, aqui da minha peça. Lembrando que a minha alça está toda aqui. Então, dos meus 9 centímetros, vai dar aqui, ok? Se você preferir, pode fazer a contagem dos pontos também, não tem problema, tá? Aqui eu tô usando em centímetros para simplificar. Antes de prender, verifica se tá certinho aqui a sua alça, para ela não ficar torcida. E aí você prende com ponto baixo, tá? Para dar sequência. E aí a gente vai trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegarmos nessa outra parte aqui, ok? Trabalhei então aqui a volta, desde aqui que eu prendi até chegar aqui. Olha só, se não quiser usar a fita métrica, use como parâmetro aqui o ponto do outro lado, ok? Então, agora chegou a hora de fazer novamente as 77 correntes aqui, para fazermos igual essa parte aqui. Voltei aqui, então, fiz aqui as minhas 77 correntes novamente. E aí, vou fechar com baixíssimo aqui nesse ponto que eu iniciei, ok? Nessa hora, nós fechamos com baixíssimo. A partir de agora, eu vou fazer uma corrente e a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base que a gente tem aqui na nossa peça. Inclusive, quando dermos a volta, a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada correntinha, passar aqui por toda a nossa extensão do trabalho, chegando aqui mais um ponto baixo em toda a volta. E quando voltarmos aqui nesse início, eu volto aqui para mostrar como fazer a carreira seguinte. Mas essa carreira que a gente vai trabalhar agora é um ponto baixo para cada ponto e um ponto baixo para cada correntinha que a gente tem aqui da nossa peça. Trabalhei aqui então por toda a minha volta, né, fazendo pontos baixos, dei toda a volta aqui na minha peça. E agora eu vou começar uma nova carreira. Então, para começar uma nova carreira, eu faço o primeiro ponto baixo, coloco o marcador ali, ok? No meu primeiro ponto. Feito isso, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto aqui, até chegar aqui. Quando eu chegar nesta parte aqui, aí eu te mostro como fazer o detalhe aqui para a nossa alça ficar bem retinha aqui, bem estruturada assim para cima, tá? Voltei aqui. Então, trabalhei, tô chegando aqui, né? Vou aproximar aqui para você visualizar melhor. Olha só, então tô chegando aqui bem perto aqui do meu ponto e vou fazer aqui, no caso, as minhas diminuições para que a minha peça fique bem certinha assim, ok? Então, tô chegando aqui e trabalho no meu penúltimo ponto. O meu último ponto aqui de baixo e o meu primeiro ponto aqui da alça, eu não vou trabalhar. Então, eu vou pular esse último ponto e esse primeiro da alça e vou direto no outro trabalhar ponto baixo. Em seguida, trabalho ponto baixo sobre cada ponto baixo que eu tenho aqui. E você já vai notar que, olha só, automaticamente a nossa alça aqui já vai ficando ajustada aqui retinha, tá? Então, nós vamos trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo por toda essa alça. E quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar, porque o que eu fizer nesses dois lados, eu vou fazer nos outros dois também.
Voltei aqui, então trabalhei aqui toda essa volta aqui da minha alça. Você vai notar que, olha só como já vai ficando certinho, só a gente pular 2 pontos aqui. Chegando aqui do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pular um ponto aqui da corrente e um ponto daqui de baixo. A gente vai lá no terceiro, certo? E já prende com ponto baixo e segue trabalhando ali a sua carreira normalmente. Olha só, vou puxar aqui, olha como ele já se forma aqui a nossa alça, tá vendo? Só da gente fazer aqui, pular os 2 pontos. Então, você vai trabalhar essa carreira inteira, certo? E depois você vai trabalhar mais uma carreira dessa forma. Sempre que você chegar aqui nesses cantinhos, você vai pular o último ponto e o primeiro aqui da alça. Completou a alça, vai pular o último da alça e o primeiro aqui dos pontos, certo? Então, fazendo esse truque aqui, você vai conseguir ter a sua peça retinha. Eu vou trabalhar aqui mais algumas carreiras, que no caso é essa segunda, e a carreira seguinte, que é a terceira, daqui a pouco eu volto para mostrar. Trabalhei então aqui por toda a volta da minha peça, fiz aqui as minhas 3 carreiras. Para finalizar, vou tirar aqui o marcador e vou trabalhar agora da mesma forma que eu trabalhei, mas vou finalizar a carreira. Então, pulo aqui o meu último ponto da alça, o meu primeiro ponto aqui do bloco, insiro a agulha no ponto seguinte e dessa vez vou fechar com ponto baixíssimo. Fechando com ponto baixíssimo, posso aqui cortar o meu fio, puxo ele todo para frente, coloco a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei, jogo ele todo para trás, olha só como fica. Tá vendo? Agora eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria, vou arrematar esse fio e já volto para mostrar o resultado final da nossa peça. Finalizei então aqui os arremates, já coloquei uma tag e olha só que lindo o resultado dessa peça. Gente, eu tô apaixonada por essa cor, esse efeito desse ponto, ele fica super bacana. Se você quiser usar a alça para colocar, por exemplo, alça de couro ecológico, alça de couro de tecido, também pode ficar super legal, mas aí você vai precisar adaptar. Essa peça aqui fica super bacana e você tem esse resultado aqui, essa cor maravilhosa. E eu não podia deixar de pedir para você que gostou, que ficou até o final dessa aula, curta, compartilha, deixa seu joinha aí para ajudar a gente aqui no canal. Essa foi a nossa videoaula de hoje, um super beijo e até a próxima!